Boa tarde, internauta. Estamos começando mais um Ponto Político. Aqui conosco o professor da UFPE, Adriano Oliveira, cientista político. Ele está aqui comigo e com o repórter Franco Benites, da editoria de política do JC, para comentar a pesquisa que foi publicada esse final de semana do Instituto Uninassal. A pesquisa foi denominada Demandas de Pernambuco, abordou, entre outras questões, a avaliação do pernambucano com relação ao governo Paulo Câmara. Abordou também as intenções de voto para presidente em Pernambuco. Professor Adriano, a pesquisa foi publicada no domingo no Jornal do Comércio, ela já começou a circular nas redes sociais e na internet no sábado, e um número expressivo foi a desaprovação do governo Paulo Câmara, chegou a 72%. Essa foi a primeira pesquisa de avaliação do governo Paulo Câmara desde o início da gestão, em 2015, e ela veio numa onda crescente de manifestações de policiais militares, professores, uma onda de violência. Esse resultado, de certa forma, era esperado ou foi uma surpresa diante desse cenário todo que foi tão negativo para o governo? Veja, eu não considero surpresa. Tem até um fator importante. O governador Paulo Câmara substituiu o governador Eduardo Campos. O governador Eduardo Campos ele findou o seu mandato como governador com cerca de 80% de popularidade. A própria pesquisa mostra claramente de que quem foi o melhor governador da história de Pernambuco, 35% aponta o governador Eduardo Campos. E Miguel Arraes logo em seguida. E Miguel Arraes logo em seguida. Então ele tem esse desafio, Hércules, que isso eu sempre até disse, desde quando ele assumiu no início do seu mandato, que era substituir o governador Eduardo Campos, ou seja, existiria uma demanda. Para mim também não é surpresa, porque recentemente nós divulgamos uma pesquisa, inclusive pelo Jornal do Comércio, em que mostrava a avaliação negativa do transporte público. E nós perguntávamos nessa pesquisa de quem era a responsabilidade pelo aumento da passagem e pela segurança dos ônibus. Então, os eleitores majoritariamente responsabilizavam o governador Paulo Câmara. Nesta pesquisa, o governador já aparecia com 78% de reprovação. Isso na pesquisa para o transporte público, que entrevistou pessoas que estavam na região metropolitana. Então, a pesquisa de Pernambuco, ela apenas só faz referendar esses dados da pesquisa de transporte público e também mostrar algo fundamental. A sensação de insegurança, os fatos noticiados sobre segurança pública, o atendimento à saúde pública por parte do Estado e também a crise econômica que interfere na oferta de empregos, tem contribuído fortemente para a impopularidade do governador. Franco. Professor, nessa pesquisa a gente traz também uma primeira sondagem a respeito da eleição de 2018. Tem alguns nomes, os nomes ainda não são oficiais, né? Porque a gente está muito distante da campanha, mas ali a pesquisa já traz o nome do próprio governador, do senador Armando Monteiro, dos ministros Mendonça Filho e Bruno Araújo. Como é que o senhor avalia esses números? Numericamente, a gente tem Armando e Mendonça na frente, mas já dá para cravar algum tipo de favoritismo em relação a essa pesquisa? Qual a leitura que o senhor faz? Veja, falar de uma pesquisa de intenção de voto faltando 2 meses para o dia da eleição já é arriscado. Imagine faltando mais de um ano. Então, a intenção de voto, nesse instante, é apenas um mero indicador, principalmente para o governador Paulo Câmara, no sentido de que, se ele tem 74% de reprovação, ele só tem 6% de intenções de voto. Para ele vir a ser reeleito, ele precisa diminuir a sua impopularidade e aumentar a sua popularidade, e, consequentemente, ter o aumento da sua intenção de voto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é de que, embora o senador Armando Monteiro tenha sido o principal candidato opositor contra o governador Paulo Câmara, qual era a possibilidade, a probabilidade de que ele herdasse esses eleitores de oposição ao governador Paulo Câmara? Mas ele não herdou, ele aparece com um percentual que para mim é razoável, não baixo, é razoável em torno de 22%. O ministro da Educação, Mendonça Filho, eu considero que ele se apresenta bem posicionado, em virtude de que ele está no Ministério, embora que ele esteja fazendo algumas ações que estão sendo divulgadas, mas a última eleição que ele disputou majoritária, salvo engano, foi a eleição do Recife. Porque a última eleição foi Priscila Krause, pelo Democratas. Então, ele aparece bem posicionado. Só que há uma questão fundamental, que aí eu coloco, na verdade são duas.
A primeira delas é 60% de eleitores que não têm candidato. Então, isso mostra aquilo que eu coloquei para vocês. É como se os eleitores estivessem procurando uma liderança. Uma liderança tanto no campo da oposição, como também no campo da situação. Eles não se veem representados por um governo ou por um futuro candidato. E há um dado que, esse dado eu vou insistir nessa tese, é o seguinte: Bruno Araújo e o ministro da Educação, Mendonça Filho, estão sendo cotados para também virem a ser candidatos. Mas há um fator na pesquisa importantíssimo, que é que Lula é um grande eleitor. E Mendonça Filho é de Democratas, Bruno Araújo do PSDB, que são partidos historicamente oposicionistas ao lulismo. Então, talvez eu desconfie de que eles podem ter receio de disputar uma eleição majoritária, sabendo que Lula é um grande eleitor. E aí, provavelmente, a gente pode repetir a disputa entre Armando e Paulo. Aí, veja, a solução para Paulo hoje é recuperar a popularidade. A solução de Armando é ter um discurso que provoca os eleitores. Mas, num dado momento, eu levanto a hipótese de que tanto o Armando como o Paulo vão procurar o apoio do ex-presidente Lula. Uma questão que aconteceu no final de semana com a divulgação da pesquisa, professor, é o ataque que o Instituto sofreu. Eu estou aqui fazendo pesquisa, cobrindo eleições há muito tempo, e desde a primeira pesquisa do Instituto de Pesquisa Maurício Nassau, o antecessor do Nassau, toda vez que alguém se sentia prejudicado, reclamava. No entanto, a pesquisa chegava lá e cravava. Isso foi 2012, isso foi 2014, 2016. Hoje, da primeira até essa última pesquisa agora, que o PSB reagiu com uma nota absolutamente, com mais, digamos assim, com um cunho mais de ataque do que propriamente de análise dos números. Como é que vocês hoje digerem isso, essas reações de partidos das mais diversas colorações, governador? Olha, veja, o que gera a crítica, e a crítica ela é uma crítica que não vem só de um dado setor, ela vem de diversos setores, em que sentido? Ela vem da oposição, quando afeta a oposição. Ela vem da situação, quando afeta a situação. Então, isso mostra claramente a credibilidade do Instituto de Pesquisa e também das pesquisas. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que se destacar. Em segundo lugar, nós temos um histórico, na parceria com o Jornal do Comércio, de acertos claros. Não só acertos em Recife, na eleição para prefeito do Recife, como para o governo do Estado, e mais recentemente para a eleição de senador, onde nós fomos o primeiro instituto a já apontar a tendência de crescimento do senador Fernando Bezerra Coelho. Em terceiro lugar, eu não me preocupo, e acho que isso não deve se preocupar, pelo fato de que um instituto de pesquisa vive de reputação, assim como o veio de comunicação. Então, a reputação do Instituto e a reputação do JC mostra toda essa repercussão que a pesquisa teve na opinião pública. Por quê? Porque a opinião pública respeita tanto o Jornal do Comércio como o Instituto, porque sabe da qualidade dos dados e histórico do acerto. E eu estou preocupado não com quem a pesquisa está afetando, eu estou preocupado com a qualidade dos dados. Não me importa qual dado, me importa é que o que está expresso nas páginas dos jornais são os dados reais e o dado que mostra uma dada conjuntura. Queria fazer também uma pergunta em cima desse dado, dessa conjuntura desfavorável para o governador Paulo Câmara, é que na mesma pesquisa aponta que a responsabilidade da crise econômica no Brasil é de Temer. A responsabilidade também de uma crise em Pernambuco seria do governador. No entanto, quem seria capaz de tirar Pernambuco da crise é, paradoxalmente, o governador, que é responsabilizado também pela crise. Já no plano federal, Temer não tem essa mesma avaliação do eleitorado em Pernambuco. Isso é um ponto que termina sendo positivo para Paulo Câmara. Veja, a sua pergunta é muito oportuna, porque existe esse paradoxo, né? No âmbito nacional, quem pode solucionar a crise seriam os políticos e aparece bem posicionado o ex-presidente Lula. Então, isso mostra a esperança que parte dos eleitores pernambucanos tem com o Lula. No caso do governador Paulo Câmara, talvez nós precisarmos de uma pesquisa qualitativa para entender bem esse dado. Em qual sentido? Ou que a imagem do governador Paulo Câmara é uma imagem, ainda, de certa forma, que não gere raiva ao eleitor. O que gera raiva ao eleitor é a sua gestão, ou a sua gestão já contaminou a sua imagem. Ok? Porque o eleitor pode ter dito, não, é o governador Paulo Câmara, porque ainda existe uma incipiente esperança e um respeito a ele. Por outro lado, o eleitor está com tanta raiva que diz é Paulo Câmara, no sentido de uma vingança. Então, só uma pesquisa qualitativa poderia esclarecer esse paradoxo.
Porém, é importante frisar que o discurso da crise salvou muitos prefeitos. Okay? Por quê? O prefeito alega para a opinião pública, para os seus eleitores, que não teve condições de fazer o que prometeu em virtude que não teve recurso. Foi o que aconteceu aqui no Recife. Né? Por que não teve recurso? Crise econômica. O governador Paulo Câmara pode dizer que não fez o que prometeu em virtude de quê? Em virtude da crise econômica. Ou dizer que fez pouco, que fez muito em momento de crise, mesmo diante da crise. Então, a crise, certamente, ele poderá usar como discurso para a sua reeleição. Nessa questão da crise, ainda pegando esse tópico, professor, quando fala-se de crise aqui em Pernambuco, Paulo Câmara é apontado como responsável para tirar o estado da crise, mas fora o governador, o único político citado é Lula. Isso é mais um indicativo da força do ex-presidente aqui no estado? Veja, Benítez, eu até me interessei hoje, era para ter mandado isso para vocês na matéria, mas esse dado eu posso até lhe mandar mais tarde, eu lhe mando esse dado. É o seguinte, em 2010, 90% dos eleitores diziam que Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Okay? Em 2010, era no auge do lulismo. Dessa vez foi 70%. Então, embora toda a crise de imagem que o presidente Lula sofreu e sofre, ele ainda tem um bom patamar em termos de admiração de parte dos eleitores pernambucanos, além da intenção de voto. Então, isso mostra claramente que ele é um grande eleitor e que é um político, aí vem uma questão importantíssima, qual seja, para a eleição de governador, nós temos 60% de eleitores que não sabem quem votar. Para a eleição para presidente da República, 65% dos pernambucanos votam em Lula. Ou seja, está claro que o ex-presidente Lula representa uma esperança para a população de Pernambuco. Agora, hoje, o PT aqui no estado, ele está distante do PSB, do partido do governador Paulo Câmara. Nesse sentido de que Lula, digamos, é a noiva cobiçada, pode ser a noiva cobiçada aqui na eleição estadual em 2018. O senhor vislumbra aí uma volta da aliança entre PT e PSB? O senhor acha que isso é possível? Olha, eu vislumbrei essa aliança desde o momento que o PSDB e o Democrata saiu do governo Paulo Câmara. Desde esse momento. Por quê? Porque quando eles saíram, um novo polo de poder poderá ser criado. Esse polo de poder pode ter como liderança tanto o ministro Bruno Araújo, o ministro Mendonça Filho ou o senador Armando Monteiro. Esse é um ponto. O segundo aspecto é de que, com a saída desses partidos, o PSB ficou liderando uma gama de partidos pequenos e não de partidos expressivos, com exceção do deputado federal Jarbas Vasconcelos, pelo PMDB. Nesse instante, com essa pesquisa, Lula aparece como grande eleitor. Então, eu desconfio que tanto os democratas como o PSDB vão reavaliar qual será o seu posicionamento na eleição de 2018. Por quê? Porque Mendonça Filho, por exemplo, pode optar, em vez de uma candidatura majoritária, uma candidatura proporcional, que é mais seguro a sua vitória. Ocorre o mesmo com Bruno Araújo, em virtude do temor ao lulismo. O PSB, como está nesse momento com o governador Paulo Câmara com alta popularidade, pode buscar uma aliança com o PT e reviver aquela aliança que foi criada nas últimas eleições com Eduardo Campos. Mas tem um imbróglio, que o PSB deve ser controlado pelo Márcio Fortes, vice-governador de São Paulo, Márcio França, vice-governador de São Paulo, que prega a aliança com Geraldo Alckmin, com algum candidato do PSDB. E o senador Armando Monteiro, nesse instante, sinaliza cada vez mais para uma aliança com o PSDB e os democratas. Mas, repito, diante desse novo dado, certamente eles vão olhar para o futuro, levando em consideração o PT em virtude do bom posicionamento do ex-presidente Lula. Duas questões com relação à eleição presidencial em Pernambuco. Uma é que a gente não verifica aqui em Pernambuco um fenômeno que acontece em outros estados, pelo menos nas pesquisas nacionais, que é o surgimento de novos nomes, alguns nomes, inclusive, de uma raiz mais reacionária, como é o caso de Bolsonaro. Ele tem ali um posicionamento que não chega a 2 dígitos. E Lula sempre se consolidando. Os nomes de partidos tradicionais não chegam nem perto de Lula. Geraldo Alckmin tem 1%, Aécio Neves tem 1%. Isso é uma questão que eu queria abordar para o senhor. O João Dória sequer é citado, que é um fenômeno do Sul. Na espontânea, na estimulada ele não foi colocado. Na espontânea ele sequer é citado, mas em outras capitais ele já começa a ter uma pontuação razoável. E essa questão de que quanto mais a gente sai da região metropolitana, mais cresce a preferência por Lula. Quer dizer, no Recife, a região metropolitana, ele tem em torno de 55%, 60%. Quando você chega ao sertão, já vai para 90%. E como é que a gente vê esse parâmetro?
Seca não apareceu na pesquisa como o principal problema. Apareceu né? falta d'água, né? Apareceu lá, depois de segurança, depois de saúde. Esse Veja, fenômeno aí do olha, Lula. o fenômeno Lula, me permita, ao meu ver, não tem mistério. Ok? Está ocorrendo, ocorreu uma precipitação em condenar o lulismo. Veja, o governo Temer, acertadamente, está propondo reformas. Terceirização e reforma da Previdência. Quem são as pessoas mais atingidas com a reforma da Previdência? Classe média e funcionário público, que geralmente tinha aposentadoria pelo tempo de contribuição, porque estavam em empregos públicos ou empregos formais. Essas pessoas vão tentar buscar uma guarita. Quem representa a guarita salvação? O ex-presidente Lula, que nunca propôs uma reforma da Previdência tão radical como está proposta pelo governo Temer. A terceirização é dita pelos sindicatos, que representa a precarização do trabalho. Atinge fortemente classe média, classe C e classe D. Então, a impopularidade de Temer faz com que o lulismo ressurja. Esse é o aspecto. O segundo aspecto que também precisamos considerar, que você colocou bem, é de que as políticas sociais de Lula e também a política de crédito de Lula, com alta do salário mínimo e, consequentemente, aumento do consumo, gerou uma microeconomia nas cidades pequenas, fazendo com que você tivesse um setor de serviços pujante, você tivesse o mercadinho funcionando, a padaria funcionando, a farmácia. E quem fez isso para o eleitor? O ex-presidente Lula. Então, quanto mais você se aproxima do interior, somos também a transposição do Rio São Francisco, né, concluída. Quanto mais você aproxima de cidades distantes da capital, você tem um aumento da intenção de voto do ex-presidente Lula. Agora, professor, o lulismo é forte aqui no Estado, mas de alguma maneira a imagem da ex-presidente Dilma, que é próxima ao presidente Lula, pode atrapalhar os planos de Lula? Isso é o dado mais importante, sabe, Benítez? Eu já tinha localizado isso em 2014. Por quê? Em 2014, as pesquisas qualitativas, inclusive no sertão do estado, mostravam que o eleitor dizia: com Lula o país avançou, agora com Dilma o país parou. Nesse instante, o que é que nós estamos vendo? O eleitor de Lula, ele só se concentra, ele avalia o presidente apenas no âmbito do seu desempenho como presidente. Ele não considera as denúncias de corrupção e ele não considera Dilma Rousseff, Lula como responsável por Dilma Rousseff. Então, a liderança de Lula ela é tão expressiva que ele consegue fazer com que o eleitor retire do cérebro dele esses dois componentes, denúncia de corrupção e a presidente Dilma Rousseff. Essa questão, por exemplo, do governo Temer ter essa avaliação tão negativa, é mais de 90%. Isso aí era a segunda parte da minha pergunta. O PSDB colou no Temer. Quer dizer, o PSDB nunca teve muito êxito na eleição majoritária presidencial no Nordeste, apesar de ter êxitos nos estados. Na Paraíba já teve êxito em outros estados. Para a oposição, isso então foi um tiro no pé. Ter abraçado o governo Temer de primeira hora, com tanto entusiasmo. Veja, a oposição, Isso do ponto de vista político-eleitoral. O PSDB tinha duas opções no ano passado. Apoiava o impeachment e enfrentaria a crise com o presidente Michel Temer. Não apoiaria o impeachment, poderia Dilma dar continuidade à crise, a crise permanecer, ou correr o risco de Dilma fazer o ajuste fiscal. Particularmente para mim, a melhor estratégia do PSDB era ter mantido Dilma. Porque com a manutenção de Dilma, ou ela mantinha a crise, ou ela teria que fazer as reformas impopulares. Tal como estão sendo feitas Tal agora. como estão sendo feitas agora. Aliás, o Levi tentou, né, fazer algumas coisas. Então, aí a crise, o ajuste e a crise cairia, sabe para quem? Para o PT. O que é que ocorreu? Dilma sai, o PT sai do governo. Sendo assim, ocorre que a crise passa por colo do Michel Temer e, consequentemente, da oposição. Os custos da reforma não vão para o PT, os custos da reforma vão para a oposição. Conclusão, o impeachment da presidente Dilma foi a estratégia péssima do PSDB para retomar o governo em 2018. Vou lhe pedir licença porque a gente tem participação do nosso internauta, Luísa. Temos participação? Temos sim. A gente tem comentários contra e a favor da gestão de Paulo Câmara. Tem um comentário de Dinho Anderson. O interior está um campo de guerra com tanta violência. A gente tem também Robson Frazão dizendo que Paulo Câmara está sendo um bom governador graças à sua administração. E tem também uma pergunta de Arnaldo Lima Júnior. Ana Reis é uma possibilidade do PSB na tentativa de manter o comando do Estado? Ana Reis como possibilidade, como alternativa para o PSB manter o comando do Estado. Eu não entendi se essa pergunta seria para uma candidatura ou para comando do partido, né? Que são coisas bem diferentes. O nome de Ana Reis não foi citado na pesquisa. Não foi citado. E é difícil você vislumbrar em cima de nomes, né? Porque são tão de interesses envolvidos que você vislumbrar quem poderia vir a assumir o PSB seria apenas um achismo.
Exatamente. Professor, digamos que o PT e o PSB aqui no estado, eles voltem a se unir. Hoje a gente tem um PMDB que é o aliado de primeira hora do governo Paulo Câmara, né? O deputado federal Jarbas Vasconcelos, ele defende o governo Paulo Câmara, não esconde, não há mais segredo de que há um interesse do deputado em ser candidato ao Senado. É possível ver PMDB e PT juntos aqui no estado ou não? Olha, temos que também trabalhar com a seguinte possibilidade. Paulo Câmara não ser candidato à reeleição. Existe um outro candidato. Então, partindo do princípio de que a crise econômica brasileira persiste, partindo do princípio de que os governadores vão ter que enfrentar a agenda da reforma da Previdência, isso vai trazer desgaste, considerando também que sinais de melhoria econômica, se tivermos, é a partir do próximo ano, isso pode fazer com que ele não recupere popularidade, ou recupere de modo diminuto. Então, o PSB teria a opção de ter um outro candidato ao governo do estado. Mas Perdão, mas isso não é uma jogada arriscada? E aí eu relembro a questão do PT com João da Costa, que tinha um governo mal avaliado e não disputou a reeleição, né? E ficou difícil para o eleitor entender. Se o governo é bom, por que, que o candidato não continua? Ela é arriscada pelo simples motivo que você acabou de dizer, você está corretíssimo. Se o governo é bom, por que o governador não continua? Essa vai ser a primeira pergunta. Mas também, se você chega a um limite de que não é viável, você tem que procurar uma alternativa. Se essa alternativa, a procura por essa alternativa, ela viesse em conflito político, você não teria o caso de João da Costa. Se ela vem com conflito político, aí você teria uma constituização da discussão da eleição de 2018. Então, nós temos que levar em consideração esse aspecto dele também não desejar ser candidato. O outro ponto, você colocou bem, Jarbas Vasconcelos não iria de modo algum para uma aliança com o PT. Como o Jarbas é um político que tem todo um respaldo moral dos pernambucanos, inclusive em todos esses escândalos de corrupção, ele não apareceu em nenhum tipo de denúncia, tem uma credibilidade nacional muito forte e apareceu muito bem posicionado na pesquisa, ele pode ser um candidato a senador avulso. E existindo outro candidato a senador avulso, que seria Silvio Costa, porque esse não iria para uma aliança com o PT e o PSB. Então, Pernambuco poderia ter 2 senadores avulsos eleitos. De um lado, Jarbas Vasconcelos, de outro lado, Silvio Costa. Perfeito. Boa. Essas conjunturas também mostram, professor, a oposição sem aquele nome arrasa quarteirão. Né? O senador Armando aparece bem posicionado, mas na espontânea, apesar de um recall de 2 anos de uma eleição majoritária, na espontânea ele não chega a 15%, ele estava com 13%. Os demais nomes de oposição também não passam de não chega a 2 dígitos, ou seja, fica abaixo de 10%. Esse vazio de liderança, eu queria explorar com o senhor, não é um problema só de governo, é um problema de oposição também. E um problema de oposição também. A oposição não tem tido um nome capaz de aglutinar, como a gente teve, por exemplo, quando a Arraes era governador, Jarbas era um nome de oposição que aglutinava e alavancava. Isso tem algum fenômeno que a gente podia atribuir isso? Quer dizer, é basicamente a ausência de uma liderança clara ou tem alguns outros fenômenos? Olha, me causa surpresa o resultado do deputado Jarbas Vasconcelos. Porque a última eleição que ele disputou não foi majoritária. Numa eleição majoritária você tem muita visibilidade. Ele foi prefeito do Recife, foi governador do estado há 10 anos atrás, salvo engano. Isso. E ele aparece muito bem posicionado na espontânea, como também no que condiz à admiração dos políticos, né? Então, esse é um dado bom. O senador Armando Monteiro, ele precisa também rever a sua estratégia. Por quê? Ele disputou uma eleição agora recentemente. E nesta disputa da reeleição, ele não teve, neste momento, a manutenção do recall, que ele aparece tanto na espontânea, com um percentual em torno de 13%, salvo engano, e na estimulada com 21%. Então, a ausência de lideranças, como eu frisei já, não é uma ausência de liderança apenas no âmbito do governo, é também no âmbito da oposição. Ok. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a companhia do internauta, agradecendo ao professor Adriano Oliveira pela participação e voltamos na próxima segunda com mais um Ponto Político. Obrigado a todos.